Eu quero fugir. Me deixe sair! Me deixe sair! Quando todos estiverem conectados, ninguém poderá se esconder. Olá, ouvintes, tudo bem? Bem-vindos a mais um Gnosticado, o programa predileto de vocês sobre gnose. Dessa vez eu vou trazer alguns apócrifos que ficaram de fora e isso vai ser isso, né? Para finalizar com chave de ouro meu programa. Vai ser o episódio final, né? Alguns apócrifos e comentários gerais, sem muita especificação, sobre esses apócrifos, tá? Muito bem. Para começar, as cartas de Paulo para Sêneca, né? Sim, Sêneca, o filósofo. Ouvintes, essas cartas, elas foram uma falsificação, tá? Do terceiro século. E é uma falsificação muito interessante, porque ela visivelmente assim é mentira, certo? Isso é sem dúvida. É uma falsificação. Mas o tema, né, de um filósofo estoico conversando com Paulo é interessante, porque a escolha é interessante, né? Afinal de contas, como sabemos, o estoicismo foi contemporâneo ali ao cristianismo, né? E teve sua influência, né, enorme. E acredite se quiser, teve influência também no ocultismo, né? E hermetismo, enfim. Muitas palavras que Marco Aurélio fala, frases, né? Você pode colocar na boca de um hermetista, né? Mas enfim. O estoicismo, para quem não sabe, né? Aquela corrente filosófica que para ser honesto, eu não estudei muito a fundo, né, ouvintes? Eu sei uma noção básica de que envolve a aceitação das coisas como elas são, né? Aprender a aceitar. E acima disso, além de aprender a aceitar, é também saber controlar o que você pode controlar, né? Controle mental, tudo mais. Eu não sei muito, pra ser honesto. Eu sei que tem essa grande interseção, né, entre o estoicismo e seus movimentos contemporâneos, né? Aquela questão de aceitar como o mundo é repetitivo, né? Que ele vai ser cíclico, né? Enfim. E para quem estava interessado no conteúdo das cartas, tá? Ouvintes, é só Paulo falando bem de Sêneca e Sêneca falando bem de Paulo, sabe? Não tem nenhum conteúdo mais profundo. E tem Sêneca querendo converter, né, o Nero. E Paulo fala que é uma má ideia, que perigoso. Não é que é uma má ideia, né? Enfim. E é isso, eu achei interessante, né, comentar sobre essa carta, mesmo ela sendo bem um apêndice da história mesmo, porque
não tem nada de útil, né? Eu digo assim, para aprender. É mais uma curiosidade, né? E essa carta ficou muito popular, talvez, na Idade Média, tá? Porque também, né? Imagina, é a fanfic da época, né? Eu chego lá e escrevo que o Papai Noel conheceu o Homem de Ferro. Todo mundo vai ficar, uau. Enfim. Bem, para darmos continuidade, eu gostaria de falar de outra carta, outra correspondência, que nos é muito mais fragmentária, que é e é mais recente, né? Menos recente, que é a carta de Pedro a Filipe. Ouvintes, essa carta. Essa carta de influência valentina, ouvintes, ela foi escrita em coopta, tá? Sua ficha técnica, eu não vou saber agora de cor, né? Mas é um apócrifo que eu realmente gosto, que é um dos que mais estudei, tá? Estudei, assim, que eu li, pelo menos reli, li. E até que eu quero contar a história dele, que ele tem uma história mesmo, né? Ele tem uma narrativa diferente do Evangelho, das cartas de Sêneca a Paulo, né? Que é só Paulo falando com... Sêneca falando com o grande é Paulo e Paulo só passando o Evangelho, enfim. Então o que acontece, ouvintes? Nesse Evangelho, nesse apócrifo, perdão, Pedro e Felipe precisam se unir, né? Para reunir por causa dos apóstolos, porque Jesus pediu e Jesus aparece para eles, eles ficam, meu Deus, eles vão lá se reunir em um monte que o Senhor discursou. E eles, nesse monte, ouvintes, eles oram, né? Eles faziam uma oração ali pro Pai incognoscível e depois ao Filho, né? Filho da luz. E obviamente dá certo, Jesus aparece que um trovão para eles, eles ficam assustados e Jesus começa a falar porque chamaram ele, perguntar. E primeira coisa, uma das primeiras mensagens dessa carta é a presença de Jesus, né? Que se diz que a presença ela é sempre, que ele não vai abandonar eles, ele sempre vai estar com os apóstolos. Então, é uma das primeiras mensagens que tem nesse apócrifo, talvez. Segundo, Jesus vai respondendo ali as perguntas de Filipe e de Pedro, e não tem tantas perguntas, né? Mas uma dessas é bem gnóstico, tá? Então se refere ao corpo como um tabernáculo, é interessante isso, a prisão, né, como um tabernáculo. E ele conta a história da criação do mundo, Jesus conta, né? E fala que para fugir você tem que pregar o evangelho, tá? O que é bem curioso. Mais curioso ainda, né? Considerando que ele fala que os arcontes não querem você salvo, né? Assim como no Evangelho de Filipe, que acontece a mesma coisa da questão dos arcontes se falsificarem para enganar o povão e o pessoal acabar não sendo salvo, né? Que é só eles que vão ganhar, no fim das contas. Então já sabemos aí que os arcontes estão tramando algo. Jesus manda já a letra. Mas acima disso, ouvintes, tem a história da criação, tá? Nesses diálogos aí com Jesus, Jesus conta que o mundo foi criado, tá? Pelo ignorante. O ignorante é só referido nesse texto, mas dá-se a entender que é o demiurgo que foi criado a partir de Sofia, tá? Ele foi criado através de um erro, quando a mãe não quis obedecer ao pai, né? Ela não é obedecer ao pai, ela quis criar sem o pai, né? E não tem como criar sem o pai. Até mesmo se diz, né, no primeiro Apocalipse de Tiago, que a Camute foi a primeira que não teve, que quis criar, né,
sem nenhum consórcio, como é que é o nome? Sem nenhum homem, nenhum marido, né? Nenhum pai, nada, certo? Não teria como ela procriar, né? E, enfim, ela criou a partir de si mesma, né? Só que a Kamut é parte inferior de Sofia, né? Muitas vezes é tratada como onde Sofia foi tomada pelo Demiurgo para poder criar esse mundo. Foi inseminada, né? O que é dito, né? Aliás, nesse apócrifo aqui de carta de Pedro a Felipe, que é o seguinte, né? Que o ignorante tomou parte, né? E criou o seu domínio nela, nessa parte de Sofia, né? Que seria Kamut. E nessa parte, né? Ele fez seu reino, dividiu em reinos mortais, né? Ou seja, fez mundo mortal. Então a mortalidade, a morte, nesse aspecto teológico, nesse apócrifa, não surge, tá? A partir do pecado, mas da criação do mundo. O mundo foi criado no pecado. Quer dizer, não no pecado, mas na morte, com a morte. Não teria como, entendeu? Isso mostra um dos aspectos essenciais para o gnosticismo, né? Que é essa questão que o mundo foi criado como um erro. O mundo, ele não é bom. O mundo, ele nasceu com a morte. Ele está com a morte, ele está na dualidade. Não tem como você dizer o oposto. Essa é a tese dos gnósticos, tá? Então, diferentemente do que os católicos dizem que o pecado foi feito, criou-se a morte, tá? Interessante isso. Bom, depois então desse diálogo com Jesus, Pedro e Felipe, eles agradecem, né? Jesus a parte, mas primeiro, antes de partir, ele avisa que sempre vai estar com eles, né? E Pedro, já renovado assim, vai sair do monte quando responde a Felipe que sim, o sofrimento é necessário, né? Como o Salvador falou. Aliás, eu lembro que tem uma parte desse diálogo que não é grande, tá? Mas é bem fragmentária, em que dá-se a entender que ele tem um corpo e que esse corpo havia sido dissolvido em sua própria raiz, né? Então seria sobre o corpo de Jesus, né? Aquela questão da humanidade, divindade de Jesus, que é bem complexa no valentianismo, né? E traduzida numa versão humana de Jesus e numa divina, né? Que é tanto redentora, na parte divina, quanto redimida, humana. Ou seja, o Salvador que é salvado também, né? Eu acho isso muito interessante, porque ele completa toda a dualidade que Jesus tem da questão do humano e do divino, né? Acho muito interessante isso do valentianismo, essa questão do redentor redimido, tá? Ouvintes. Enfim, dando continuidade, então eles vão lá, né? Eles saem do monte, Pedro e Felipe, felizes de terem ouvido a palavra do Senhor, e começam a pregar nos lugares, né? E começam a performar milagres. Adivinha? Exatamente, ouvintes, com o uso do Espírito Santo, só por meio do Espírito Santo. Aliás, algo que é interessante, né? Porque nesse apócrifo já se fala abertamente aquela questão que você tem que se entender, compreender a si mesmo, né? Aquela questão que o verdadeiro eu, o eu superior, algo assim. Algo que vocês podem ficar, o ouvinte pode ficar pensando, mas o que tem de mais? Isso é bem gnóstico. Ouvintes, mas essa falatório sobre o eu, o verdadeiro eu, né? Se conhecer verdadeiramente, ele realmente né? Muitas vezes esotérico, ocultista e gnóstico. Mas, ouvintes, entendam que esses apócrifos que eu li, valentinos, nem todos tinham essa
digamos, esse diálogo explícito, né? Que eu achei bem curioso, certo? Porque é muito próprio nesses gnosticismos ocidentais atuais, New Age, sabe? A questão do conhecer a si mesmo, o verdadeiro eu, o crístico, né? A consciência crística. Essas bobagens baseadas em Gurdjieff e Quinta Mão. Sei lá, pra ser honesto, não sei muito. Sei que o que eu li sobre teosofia é uns negócios assim. Não curti muito, pra ser honesto. E enfim, porque é muito legal pra mim estudar o histórico do gnosticismo, né? Histórico e religioso. Não dá pra você chegar e. Então, sabe? Misturar tudo e fazer uma maçaroca teosófica e falar. Tá tudo bem, sabe? Mas enfim, maçarocas de lado. Então, os apóstolos, eles depois performam milagres com o Espírito Santo e evangeliam as pessoas, né? É isso, o apócrifo Cartas de Pedro a Felipe, tá? Ou de Felipe a Pedro, não vou lembrar agora. Enfim. Outro texto que é interessante comentar aqui é o Atos de Tomé. Ouvintes, Atos de Tomé. Imagine que Jojo, Aventuras Bizarras, fosse um evangelho. Imaginou? Provavelmente Atos de João, que você imaginou. Agora dá uma aumentada, assim. Faz uma DLC, vai ser Atos de Tomé. É realmente bem estranho esse evangelho, eu digo, no mínimo. Que não é evangelho por si, mas enfim, vocês entenderam esse apócrifo. Vamos pegar o conteúdo dele, tá? Não terminei de ler ele, pra ser honesto, no momento que eu faço esse vídeo. Mas eu vou dar uma repaginada no que vocês podem achar curioso. Primeiramente, Tomé não quer seguir Tomé depois de conhecer Jesus, depois de Jesus ter morrido e ressuscitado. Tomé simplesmente não quer manter a profissão dele de profeta não, perdão, de apóstolo, pela fraqueza da alma, da carne. Seja isso por causa de preguiça ou, enfim, né, qualquer outra coisa. E Jesus fica insistindo, né? Não, Jesus, né? Jesus não escolheu Tomé em vão. Então Jesus pensa assim, não, se ele não vai me aceitar como mestre, não vai, quer dizer, aceitar ele aceita, mas ele não vai seguir o mando, então eu vou vender ele como meu escravo. Aí ele chegou para um cara, um Abane, chegou, ô Abane, vem cá. O Abane, o que foi? Então eu te vendo esse meu escravo aqui. Ele é um ótimo carpinteiro, tá? O Abane fala, tá bom, então eu vou levar esse carpinteiro. E infeliz, daí Tomé é tomado como escravo, tá? Por Abane. Para finalmente, Abane, nem lembro. Mas enfim, para ir pra Índia, cara. Pras Índias, né? E isso toda a história, basicamente, as aventuras de Tomé nessas terras indígenas. Mas depois adiciona mais personagens, tá? O importante é essas primeiras aventuras, que são bem estranhas. Por exemplo, tem uma ali que ele convence o noivo e a noiva a não fornicarem na lua de mel, né? E quando o rei descobre aquilo, né? E o rei fica possesso de raiva, ele quer ir atrás de Tomé, mas ele já tinha fugido da cidade. E eu digo para vocês que nesse primeiro conto, primeiro ato aí de Tomé, Tomé faz uma oração em hebraico, tá? Só uma flautista judia entende. E que tem muita nomenclatura valentina, que vocês já devem perceber que eu estudo mais valentianismo do que qualquer coisa. Eu não sou monotemático, né? Enfim, e ele trata a questão da unificação da noiva e do noivo. Ele é bem, cara, é bem abstrato a oração
Mas fala sobre o pai incognoscível, desconhecido, acima de tudo. É um pai bem gnóstico, tá? É bem gnóstico, né? Mas enfim. E bem bizarro, bem estranho, assim, daí Tomé faz essa oração, o noivo e a noiva, né? Eles não acabam não fornicando. O rei fica bravo porque ele quer ter os primogênitos ali da relação, quer ter sua herança, né? E assim por diante. Tem outro ato que eu acho estranho também, que Tomé chega numa cidade, ele vê um burrinho. O burrinho foi mandado por Jesus. Aí quando ele vai sair da cidade, o burrinho morre. E todo mundo fica desesperado. Meu Deus, o burrinho morreu, ressuscita o burrinho. Aí Tomé se vira e fala: Não, gente, não vou ressuscitar. Ele foi mandado por Jesus. Se Jesus próprio quis que ele morresse aqui, porque eu vou interferir? Deixou o burrinho morrer. Por quê? Não sei por quê. Ficou um mistério. Ai, ai. Ainda peguei uma tradução horrível. Ouvintes, eu já falei, né, daquele cara que tentou conciliar os canônicos com o Evangelho de Tomé e não deu certo. E ele fez uma tradução horrível do Evangelho de Tomé e Atos de Tomé. E ele fez um livro em si, dentro do compêndio da Fontes Editorial. Então não comprem esse livro, é muito ruim. É Tomé. Ah, Tomé alguma coisa, não vou lembrar agora, porque ele tá atrás de mim, eu não vou tirar minha boca perto do microfone pro áudio não ficar uma bosta. Mas enfim. Não recomendo, é muito ruim. É muito ruim. É Wagner alguma coisa, se eu não me engano. Muito ruim. Porque o cara não faz uma tradução fidedigna e ainda por cima tem um viés do caralho. E não traz nenhuma fonte acadêmica pro cara ir atrás e estudar sobre o Evangelho de Tomé. É literalmente. Ah, então, gente, essa minha interpretação é verdade, porque se você não concorda, é um herético. Ok? O texto parece gnóstico? Não, não é gnóstico. Na verdade, ele está em conformidade com o canônico. Basta traduzir da maneira que você quer. Sim, sim. Ah, sim, traduzido em inglês ainda, né? É o mesmo papo do King James, né? Traduz a Bíblia como quer, a Bíblia já vem com a tradução ruim e pedante, né? E ainda vem com erro, né? Porque, poxa, traduzir de 3 línguas, cara, já. 4 às vezes, então, complica. Enfim, ouvintes, um ato curioso em Atos de Tomé, que eu achei muito bonito. Não, primeiro os que eu achei estranho também. O Tomé chega em uma mulher um dia e a mulher pede ajuda para tirar o encosto na vida dela, que nem igreja evangélica. Só que o Tomé fica assim curioso, o que aconteceu? Ah, então, há 5 anos atrás um moço veio para mim quando eu tava tomando meu banhozinho, estava nua. E ele começou a dar em cima de mim, né? Ele falou que queria deitar, né, com ela, né? Vocês entenderam. Ela não aceitou, né? Não te conheço. E o sujeito ficou enraivecido. Então ele falou que ia voltar ali para assombrar ela nos próximos dias. E bem, dito e feito, né? Então toda vez que ela dormia, ela era assombrada e molestada pelo mochila de criança, tá? E Tomé então faz um exorcismo e tira o mochila de criança que queria tanto a mulher. É, até, até ele tá tendo dias difíceis, né? Que é mulher. Pois é, ouvintes. Nessa época aí, a Igreja Universal não existia ainda, né, paixões? Os encurros. Desculpa, eu acho muito engraçado esse Atos, cara. É simplesmente. É realmente umas histórias assim que são. É muito curioso, porque é um ato que teria influência gnóstica, então ele teria que ser todo misterioso, né? Normalmente eles são complexos de entender. E realmente, né? Não tô dizendo que não deve ter um significado por trás das histórias. Deve ter, não duvido, né? Afinal de contas, né?
você vai ver os comentários de Heraclitão e do pessoal gnóstico que comentou João, eles consideravam cada peça do evangelho importante. Então não era um mero texto, era uma exege em cima, tá? Em cima de um texto sagrado, cara. Não era qualquer coisa, entendeu? O cara ia ler ali o Evangelho de João, ia ler com cuidado, rapaz. Então, se Jesus tropeçou sobre a pedra, tem um significado por trás da pedra e de Jesus, né? E o que dá para entender, assim, que acontecia em um certo grau, tá? E que eu vou falar depois sobre o menino. Sério que eu esqueci o nome dele? Ah, Filon de Alexandria, tá? Que eu dei uma estudada sobre ele para fazer esse vídeo especialmente para você, ouvinte, que pediu. Lindo, querido, ó. E um beijo pro ouvinte. Enfim. Então é isso, tá? Então é interessante isso, entendeu? Não tô dizendo que não é importante esses comentários, esses detalhes, mas querendo ou não, eles são cômicos, né, cara? São estranhos para nós hoje em dia imaginar esses eventos, tá? Porque os canônicos que temos hoje em dia, eles têm cuidado, tá? Em retratar certas coisas. Enquanto os apócrifos, eles eram realmente marginalizados, né? Eles tratavam desses assuntos de forma muito mais, não mais livre, né? Então, por exemplo, Égide da Alma. Cara, né? Sem chance. Aquele lá trata da fornicação, da prostituição da alma de forma totalmente livre, sem nenhum corteio espirro, sem nenhum pudor. Então, não vai resumir palavras, não vai usar outros termos para o que é a prostituição da alma. É a prostituição da alma. E isso é muito, muito insano para mim, sabe? Porque imagine, ouvintes, você entrar, pegar na Bíblia. Cara, não consigo, eu já fiquei assombrado com os cânticos dos cânticos, porque toda a minha vida eu estive em um ambiente, como é que é o nome? Protestante. E depois, agora, né, que eu me aproximei do catolicismo, eu acabei entendendo mais a importância ali dos livros e eu comprei uma Bíblia ali para estudar, né? E, cara, eu fui ver o Cântico dos Cânticos. Eu pensei, mas essas retratações aqui, rapaz, não parece que devia estar na Bíblia, não, né? É muito vulgar. Cara, eu considerava vulgar Cântico dos Cânticos, né? Aí eu vou ler Esdras da Alma, que é considerado um texto sagrado para os valentinos. Poxa, olha, não que seja importante para todas as comunidades valentinas, entendeu? Mas, cara, é muito mais vulgar. É muito mais vulgar. Sai muito mais livre em, em palavras. Usar nomenclatura, nomear as coisas, né? Sem medo de falar o que as coisas são, sabe? Afinal, né, eu entendo também, porque as pessoas elas achariam estranho, como eu acho, né? Essa questão do da liberdade, dessa liberdade que os apócrifos tomam, né? Porque é estranho mesmo, né, falar sobre intercurso sexual sem limite, sabe? Falar como se fosse algo do dia a dia. E é muito estranho, porque nós vivemos em um mundo que sabemos que hoje em dia, na sociedade atual, é comum, sabe? Mas sabemos que 100 anos atrás não era comum falar disso, entendeu? Então, imagine um texto antigo falar disso. Não que se fala de forma comum, se discute, mas traz isso como um uso simbólico, narrativo, entendeu? E isso é muito louco, né? Não que eu defenda isso, né? Afinal, eu acho vulgar, né? É vulgar. Mas é interessante, é muito instigante ver o que importa para certas comunidades, não importa para outras comunidades religiosas, né?
O que essas comunidades gnósticas preservavam era o entendimento de si, e o entendimento e o estudo, né, e a sabedoria. Enquanto para os proto-ortodoxos, né, eles viam isto, né, viam a paixão de Cristo muito mais importante do que as palavras de Cristo, muito mais importante do que o entendimento de si. Poxa, né, Deus deu a vida por nós, né? E os gnósticos viam de outra forma. Por isso que todos os apócrifos, a maioria deles vão remeter ao quê? O que Jesus falou, né? Fala Jesus, fala Jesus. Então isso é curioso de perceber. Esse padrão, né? É um padrão realmente, talvez. Não dá como negar. Picha Sofia usa a palavra de Jesus. Carta de Pedro a Felipe usa a palavra de Jesus. Jesus, cara, os próprios católicos falam, né, que com a influência da literatura sapiencial, Jesus se tornou uma figura secundária sapiencial, né? Não é secundária, é primária sapiencial, né? Em questão de ser visto como a sabedoria dentro desses apócrifos. Então, é algo que eu acho interessante, né? Nós podemos observar aí na antiguidade. O que, novamente, é estranho no mundo de hoje. Um mundo em que certas coisas se tornam normal, né? E que teorizávamos que nesse mundo antigo não seria normal também, né? Essa questão dos manuscritos boca sujas. Mas tinha gente boca suja também no mundo antigo, hein? Devia ter. Porque você vai ver os hábitos dos romanos, eles pichavam as coisas, sujavam tudo. E xingavam uns aos outros. Então, assim, ouvintes, certamente, o mundo antigo tinha tanta gente degenerada quanto tem hoje em dia. A diferença é que hoje em dia a degeneração é incentivada, né? Então, virar um furry assim é incentivado. Mas enfim. Outro ato de Tomé, esse é o mais bonito, né? Esse é o importante para mim. É em que Tomé vai a uma cidade. Ele vai à cidade e ele conhece o rei. E o Abanos lá, o comerciante, ele começa a falar, né? Começa a falar com o rei e o rei pergunta sobre Tomé e Abanos faz uma propaganda, né, de Tomé. Ah, porque Tomé ele é um bom, ele trabalha com pedra, trabalha com madeira, ele é um bom carpinteiro, já fez diversos castelos. Então o rei fica instigado, né? Ele pergunta: "Então, rapaz, vamos fazer agora um castelão para mim, que eu preciso do meu reino aqui." Tomé concorda e fala em menos de 6 meses que o rei ia viajar, né? Ia voltar 6 meses depois. Só que o apócrifo usa isso em questões de meses, tá? Não vai ter o nome 6 meses, vai ter o nome do mês, né? Que é um nome esquisitão lá, mas enfim. E então beleza, o rei vai embora, né? Deixa o Tomé sozinho na cidade e vai mandando dinheiro para Tomé. Tomé, em vez de guardar o dinheiro, investir em criptomoedas na época, ele foi mais inteligente. Ele foi lá, em vez de construir o castelo também, ele saiu nas ruas gastando com o povão. Então ele ia lá, até pobre, vamos te ajudar aqui, comprei uma casa pra ti, seja feliz. E ia ajudando o povão com o dinheiro do rei, né? E cada vez mais o rei ia financiando a, as pessoas pobres do próprio reino, né? Então quando ele volta depois de 6 meses, chega assim e pergunta: cadê meu reino? Aí o Tomé fala: não, Tomé não, um dos guardas falam: não, mas Tomé não construiu nada não. Daí o rei fica furioso e pergunta a Tomé. E Tomé fala que só vai encontrar esse reino quando ele morrer. O rei, né? Vai encontrar esse reino quando ele morrer. E o rei fica furioso novamente, porque imagine só, falar que só vai encontrar o que te ofereci quando você
falecer? Não, não é bem essa história não. Vou te prender, vou prender o Abanos também, esse bobalhão, velho, e eu vou matar vocês. Só vou ver meu irmão que tá doente. Aí ele chega no irmão que tá doente, o irmão do rei tá falecido de raiva e se despede antes de morrer. Então, o irmão do rei, subindo aos céus com os anjos, é acolhido, né? E entende como é que funciona ali o céu. Os anjos falam: olha, seu irmão do rei, pode escolher aí um lugar para morar no céu que é todo seu. Aí ele vai escolhendo assim: eu quero esse edifício, que ele é bem bonito, ele é bem elegante, de ouro maciço. Aí os anjos falam: não, esse não dá não. É que Tomé construiu pro teu irmão, né, do teu irmão. Aí ele fica assustadíssimo: não, rapaz, peraí. Meu irmão disse que ia matar esse tal de Tomé, eu não posso deixar. Ele fez um reino no céu, ele fez o reino, só que tá no céu. Então ele volta pro mundo como espírito e avisa o irmão. O irmão não mata o Tomé. E não matando Tomé, ele entende que o reino é no céu. Legal a historinha, né, ouvintes? É um pouco bobinha, mas eu acho bem... bobinha no sentido que é meio... acho meio previsível, né? Mas é meio bonita, né? Aquelas histórias que você ouviria na infância, sabe? E é bonitinho, eu gostei dessa história. Me marcou bastante essa questão do irmão do rei. Mas enfim. Bem, agora podemos falar de Filon de Alexandria, né, ouvintes? O judeu barra grego, que ele é conhecido por essa dicotomia, né, que ele tem. Ele viveu ali no primeiro século, 20 a.C. até 50 depois de Cristo, e foi um exegeta da Bíblia, tá? Ele usava a 70, que seria a Septuaginta, né? Acho que assim se pronuncia. Vocês já devem conhecer, porque a maioria dos ouvintes são católicos e sabem que surgiu daí a versão grega da Bíblia que temos hoje em dia, né? Que é conhecida como sendo inspirada, né? Enfim. E o que acontece, ouvintes? Ele teve influências de escolas da época, então platônica, aristotélica, estoica e cética, né? Ele era um exegeta, então ele comentava e dissertava sobre o texto bíblico. Um verdadeiro judeu de influência helenista, né? Compositor de aproximadamente 40 obras, dentre essas espúrias e fragmentárias. Filon era presente na sociedade romana, né? Uma vez que sua família era da alta classe judaica, né? Muito bem. E antes de dar continuidade, queria falar um pouco sobre a Septuaginta, né? Foi uma tradução aí do século II a.C. Algumas fontes apontam que seria uma encomenda de Ptolomeu II Filadélfio, que era adorador de seu sonho de ter todos os livros do planeta para... Eu escrevi isso aqui que nem minha cara. Mas enfim, o que esse rei queria, o Ptolomeu II, tá? Ele queria ter todos os livros que poderia ter. Então, chegou um carrasco dele, um conselheiro, e falou: olha, pede para esse Eliezer aí de Jerusalém fazer uma tradução da Bíblia para nós termos esse livro também. E isso aí foi uma grande vitória para os judeus alexandrinos, porque muitos eram analfabetos e não sabiam o hebraico. E essa, a princípio, é a história, tá? Os 70 substituíram as transposições, exposições e traduções parciais bíblicas que na época existiam. Assim, os judeus angariaram uma conquista.
Eu escrevi isso aqui de forma nem um pouco inspirada, né? Mas enfim, diferente dos 70, mas logo eu explico. Os sábios que traduziram em plenitude eram bem recebidos em Alexandria e então banquetes eles discutiam, né? Em inspiração aos diálogos platônicos, tá? A partir disto, eles iam a uma ilha, a ilha de Faros, né? Para traduzir bem longe da confusão das cidades grandes. E lá eles traduziam para depois ir na cidade e o rei ficar estupefato que não tinham traduzido ainda e tudo certo. A vida, a vida se passava assim. Só que segundo Filon, a história é um pouco diferente, é mais mitológica, né? Ela envolve a inspiração que eu falei anteriormente. O que acontece? A tradução ocorreu diferentemente, né? O que acontece? Usaram 72 sábios, eles traduziram, né, em cubículos separados e o fizeram, ocorrendo o mesmo texto para todos os tradutores, o que era um sinal de inspiração do Espírito Santo, né? De inspiração divina. Eu digo mais divina, porque não sei se na época os judeus tinham tanto essa ênfase no Espírito Santo, né? Mas enfim. O caminho do meio, o que acontece? O estudo entre o nome e a relação com o símbolo era importantíssimo tanto para os judeus quanto para os exegetas, né? E não diferentemente, Filon, que exerceu o trabalho de comentar a Bíblia, né? Tanto o plano simbólico exegético quanto o literal compartilham seriedade e importância para Filon, né? E, portanto, ele se desvencilhava aí do pessoal que via o texto bíblico como imediatista e o pessoal que via de forma totalmente abstrata e não seguia as leis. Ou seja, era dois extremos, né? O pessoal que interpretava a lei, mas não seguia porque ficava naquelas abstrações e símbolos, e o pessoal que era imediatista e até seguia a lei, mas não entendia o significado por trás, né? O imediatismo literário. Esse era o caminho do meio aí de Filon, né? Ele fazia essa união do literal com o simbólico. Então ele lia literal que, né? Abraão ali mudou o nome dele, conseguiu, Deus deu um novo nome a ele. Mas, né, é simbólico também, porque teve uma mudança, uma transmutação, tá? O nome não vai mudar né, por nada, querendo ou não. Então é interessante perceber essas nuances aí, porque foi importante para a época. Esses exegetas que influenciaram depois, né, como os autores posteriores traduziam, tá, e interpretavam os textos sagrados, tá. Então, com certeza aí não sei nada sobre exegetas católicos, cristãos, né? Católico eu acho difícil, que não tem aquela questão da tradução, da interpretação própria, né? É mais os comentários, né, que o pessoal lê, as homílias, enfim, né, que vai ter daí do pessoal grandão mesmo, pessoal, os da patrística, né? Mas enfim, mas é interessante porque foi importante, né? Foi importante tanto Filon, porque Filon foi influenciado por essas escolas que tinham hábitos semelhantes a ele, né, de leitura. E é isso que eu vou trazer aqui também, tá, ouvintes? Aqui, ó, a exegese pagã. O que acontece? Os estoicos e judeus fazem leituras exegéticas também para se livrar do desentendimento e incompreensão. Explicar nomes e etimologia, além de interpretar alegorias. O trabalho e sua técnica é espelho de sua época. Porfídio aplicava técnicas similares a Filon, né, no quesito das alegorias, enquanto a tradição peripatética explicava de modo símile os eventos, né, que ocorriam de forma mais literal mesmo, né, explicação ali. E existia o método Quaestio, né, onde o autor florescia interpretações prováveis antes de deitar na correta ou escolhida,
deitar. Eu usei uma palavra muito boa, deitar, né? Vai o que é uma rede agora? Vai lá na rede mesmo. E é presente também no comentário anônimo de Teto de Platão. Enfim, o que eu quis dizer aqui, né, ouvintes, é que existem várias intersecções de Filon de Alexandria e esses exegetas pagões, tá? Eu aprendi também, dando uma lida aí sobre Filon, que ele não via as coisas de forma literal, né? Às vezes ele levava mais realmente pro simbólico. Então, Deus não plantou, para ele era estúpido, Deus plantou frutinha por frutinha no paraíso. Não é bem assim, não. A fruta, ouvintes, as frutas que estavam no paraíso, né? Elas eram, elas tinham um significado. E o paraíso era, digamos, a alma racional, né? Se eu não estou enganado. Ele é bem curioso, né? Vocês vão ver que é uma forma que para nós é meio esquisita, porque nós não, eu pelo menos não tinha conhecido, né? Essa forma de ler o evangelho. Eu até vou pegar aqui para mostrar para vocês, tá? Então aqui, ó, ouvintes, a Sagrada Escritura nos oferece a indicação com toda clareza. Com efeito, se diz no jardim não se encontrava qualquer tipo de planta, de plantas daquelas que se encontram nesse mundo, mas que havia as árvores da vida, da imortalidade, da ciência, do conhecimento e da razão e do conhecimento do bem e do mal. E elas não poderiam certamente ser árvores que nascem sobre a terra, mas, né, serão as plantas da alma racional. Ou seja, são o que você floresce na sua alma, né? São os frutos a partir do que você comete, né? Não é bem os frutos, né? O que bem dizer deu a entender os hábitos, né? E ele faz uma leitura eu acho muito curiosa essa questão do Éden ali ser a alma racional, né? E realmente, né, Adão para ele é a alma racional. Não é à toa que ele teve o título de nomear, porque ele foi o primeiro, né, ouvintes? Ele não vai nomear segundo suas próprias vontades, né? O direito de nomear as coisas foi dado a Adão. A questão é que depois sua relação com Eva acaba se deteriorando, né? E eles acabam, né, caindo em pecado ali, que é através da serpente. Agora vem o comentário de Filon. O que acontece, ouvintes? Para Filon, isso aí não é apenas Eva, serpente, Adão. É simbólico. A Eva simboliza as sensações, né? Enquanto o homem simboliza a razão. A serpente, o pecado, né? O prazer. O prazer adentra a razão, o homem bem intencionado, quando ele ouve a sensação, o sentimento, a sensibilidade. Então, isso é muito curioso, né? Essa interpretação aí que eu fiquei pensando, até porque, né? Ela bate muitas vezes aí com aquela questão do gnosticismo, né? Porque a mulher, ela é realmente a parte sensível, sensibilidade. Eva, por exemplo, no acho que é Psi-Sofia, não vai, sobre a origem do mundo, ela é mandada, ela recebe a alma de Zoe, né? Não, ela é a mãe, aí ela manda Zoe, só que Zoe tá no corpo de Eva, e daí Zoe respira em Adão, e Adão recebe a vida. É algo assim, sabe? E daí os arcontos ficam invejosos. É bem estranho, mas é mais ou menos isso. E estranho, ouvintes, porque e o Filon, ele também acreditava que tudo era meio que vivo, né?
era vivo. E isso tem reverbério em outras obras pagãs da época, né? E que em cada parte do mundo é animada, né? Aparece isso em Apuleio, né? Aparece isso aí nesses socráticos aí. Socráticos não, platônicos, perdão. E aqui tá escrito: Moisés costumava chamar anjos aqueles que outros filósofos chamam de demônios. São almas que voam pelos ares, e ninguém suponha que seja um mito aquilo que se disse. É necessário que o mundo seja animado de uma extremidade à outra. Ou seja, cada coisa é viva, né? E isso ele se refere àquela parte de Gênesis, onde o texto mostra os filhos de Deus. Fala sobre os filhos de Deus. Ele quer acabar com as interpretações antropomórficas, perdão, e politeístas, né? Com efeito, esses últimos são as almas em tudo e por tudo puras e divinas. Cada um deles é puríssimo intelecto. Assim, ele fala sobre as criaturas terrestres, né, aquáticas e de fogo, como se fossem elementais, né? Achei muito curioso isso. Tem vida em tudo, é uma coisa que é muito estranha, né, ouvintes, para nós hoje em dia. Principalmente alguém que lê a Bíblia. Mas Filon de Alexandria não achava isso estranho, né? Por isso que ele fala aqui que quando os anjos de Deus viram as filhas dos homens e eram belas, tomaram como esposa. Ele fala que Moisés se referiu a anjo, mas os filósofos se referem a demônios. O que eu ia falar antes? Eu já falei, né, que os judeus na época, muitos eram analfabetos, né? Eles não sabiam hebraico, né? Sabiam só grego, por isso que a Septuaginta foi importante, né? Ai, ai. Ele fala também sobre Abel e Caim, tá, ouvintes? Ele se refere a Abel e Caim de diversas formas, mas também como individualidade, né? Como personagens históricos e principalmente como tipos humanos, né? Então, aludem aí a partes da alma, tá? Eu acho muito curioso isso. Abel é visto como o estadista, né? Porque ele já se torna um, um pastor ali, né? Levando as ovelhas e ele dá algo vivo, né? Enquanto Caim não dá as primícias. Ele é mais o sujeito da cidade, né? O vilão, né? Porque vilão vem de vila, né? Então, das vilas, né? Das cidades. E Caim, para ele, né? É visto como um narcisista, né? Um amante de si. Então ele ajuda ali na questão é visto como um agregador ali nas cidades, porque ele constrói uma cidade que é Enoque, né? Ele será associado à torre de Babel, tá? E a torre e o gigante Nimrod, né? Enfim, enquanto Abel, como eu falei, ele vai ser visto como um tipo de, de líder, né? Então, é muito curioso, porque as atividades dos dois representam o que eles fazem, né? A agricultura, ou seja, as vilas, né, cidades, e o pastoreiro, né, que é a liderança. É muito curioso isso. Então, ele faz explica essa dicotomia, né? E para esses judeus já era importantíssimo mostrar que tudo que está no Pentateuco, que tudo que está na Torá, está escrito tanto em Deus quanto na natureza quanto no homem, né?
Então, o que está escrito? Conhecendo a escritura, vai conhecer a realidade, né? É importante entendê-la. Aqui, a Caim, né, o protótipo do indivíduo voltado à consideração de si, oferece a Deus objetos inanimados, né, em vez de primícias. Aí Caim dá uma patada em Deus, depois de matar Abel, né, ele fala: por acaso sou o tutor do meu irmão? Caim é bem arrogante, né? E é isso, ele é playboy. Sou playboy, filhinho de papai. Ai, ai. Sim. A Terra é vista como amaldiçoada, né? Depois de Gênesis. E ela é vista como o corpo, né? O prazer. Certo? É por isso que o homem recebe a maldição na Terra. Não recebe a maldição em outro lugar, né? E é interessante isso, certo? Porque o homem tem que se voltar ao sopro divino. Segundo o nosso menino Filon de Alexandria. Por o nosso menino Filon de Alexandria, essas interpretações eram as corretas, né? Por exemplo, Adão, né? Adão sozinho não era ninguém, né, para Filon. Antes de entrar em contato com Eva, o intelecto é estéril e vazio, porque para ele Adão é intelecto, né? Privado de conteúdo, cego e imóvel numa situação de impotência. Assim como Adão, antes de conhecer Zoe sobre a origem do mundo, né? Agora pensando bem, até que faz sentido. E depois, né, do encontro, abre-se um mundo maravilhoso de cores e sensações. Uma grande riqueza de possibilidades de conteúdo. Então, ou seja, né, a questão de que abre contato, o homem com a sensação, abre contato ao mundo, há milhares de coisas que pode fazer, mas também se abre portas ao pecado, à transgressão, a atribuição do saber para si mesmo, né? Enfim. Então, é isso, tá, ouvintes? Hoje eu podia fazer mais longo, pra ser honesto, mas eu não tô num clima muito legal. Eu queria ter feito um podcast mais descontraído, né? Mas eu sei que tava num tempo meio difícil, sabe? Meio complicado hoje. Mas mesmo assim eu gravei pra vocês, porque eu tô gravando atrasado e eu sei que vocês merecem melhor que isso, né? Vocês merecem. Então eu vou... Enfim. Então é isso, tá, ouvintes? Espero que vocês tenham gostado, tá? Esse é o último episódio mesmo. É o final. E independente, né, da opinião de vocês sobre esses textos, eu sempre acho importante nós irmos atrás do conhecimento, né? E estudarmos sempre, porque é algo que não falta, né, ouvintes? Ser um investigador. Eu achei muito bonito um canal que eu achei, o Investigador 7, o nome. Ele usou a palavra investigador, assim, eu fiquei pensando, né? Realmente, né? O que eu tô fazendo, querendo ou não, é uma investigação também. Que eu quero investigar Deus, entender como é que as pessoas veem Deus, né? E é aí que eu entrei no gnosticismo, né? Pra estudar essas vertentes que pra mim, cara, não estudo por mal, né? Pra criticar, mas eu sei que os ouvintes não curtem, né? Mas tudo bem, né? Porque eu estudo gnosticismo, catolicismo, enfim. Mas essas ocidentais, né? Não tenho muito conhecimento de outra religião, pra ser honesto. Nem muito interesse, pra ser, né? Mas é isso, né, ouvintes? Independente, eu espero que vocês tenham gostado do programa. Não foi o melhor que pude entregar, né? Porque eu tô sem meu PC. Queria ter editado, feito algo top.
Poderia ter sido melhor, né, nesse quesito. E eu agradeço o Hernani, né, por trazer essa oportunidade pra mim. Eu fico muito feliz que um dia eu vou poder dizer que eu tive um programa no NVP, né, porque é um canal aí que eu ouço há muito tempo e eu sei que tem muita gente boa até hoje aí, o menino do Basta Querer aí, né, trazendo umas reflexões pra nós, um programa de alta qualidade. E é isso aí, tá, ouvintes? Espero que vocês tenham realmente curtido, né, de verdade. Eu eu sei que eu não sou, né, um cara mais esperto do mundo, queria me tornar, mas eu aprendendo muitas coisas aqui com vocês, né, e de um jeito ou de outro, né, eu já fico feliz. E isso é importante, sabe? Enfim, tudo de bom, tá, ouvintes? E até a próxima.